Boa tarde, alunos. Eu sou o professor Eduardo Freitas, da disciplina de Química, e na aula de hoje nós vamos estudar classificação e ligação das substâncias. Mas antes disso, é necessário nós sabermos o que é substância. Substância corresponde à parte da matéria com composição fixa e propriedades físico-químicas constantes. Vamos ver dois exemplos. Então, aqui nós temos a fórmula molecular da água, H2O. Note que a água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E ela apresenta como propriedade física um ponto de fusão de 0 graus Celsius e um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Agora, outra substância aqui é o etanol, ou álcool etílico, que tem a fórmula molecular C2H5OH. E ele tem como propriedades físicas o ponto de fusão de menos 114 graus Celsius e um ponto de ebulição de 78 graus Celsius. Então, uma substância, cada substância tem o quê? Tem uma composição fixa. Logo, a água ela tem uma composição que é totalmente diferente da composição do etanol, como você pode ver pelas suas fórmulas químicas moleculares. Da mesma forma, suas propriedades vão ser diferentes. Enquanto a água tem um ponto de fusão de 100, o etanol, ou álcool etílico, ele tem um ponto de fusão de menos 114. Enquanto a água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, o etanol ele tem um ponto de ebulição de 78 graus Celsius. Ok? Então, cada substância tem a sua própria composição e tem as suas próprias propriedades físico-químicas. Vamos ver agora a classificação das substâncias quanto aos elementos químicos formadores. Então, uma substância ela pode ser simples ou composta. Quando que ela é simples? Temos aqui dois exemplos, N2 e O2. Por que essas substâncias elas são simples? Note que o N2 significa o quê? Dois átomos de nitrogênio. Então, uma substância simples é aquela que é formada por átomos de um mesmo elemento. Então, aqui, ó, N2, eu só tenho o quê? Átomos do elemento nitrogênio. Da mesma forma, aqui, ó, O2. Tá? O gás oxigênio ele é formado por dois átomos de oxigênio. Você tem apenas um único elemento aqui, que é o que? O elemento oxigênio. Então, isso é uma substância simples. É aquela que é formada por átomos de um mesmo elemento químico. Diferente de uma substância composta. A substância composta, ó, por exemplo, nós temos a água. Mas por que a água é uma substância composta? Note que a água ela é formada por dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Então, toda vez que uma substância é formada por mais de um elemento químico, ela apresenta pelo menos dois elementos químicos diferentes, ela já é classificada como uma substância composta. Ok? Então, essa é a diferença entre uma substância simples e uma substância composta. Bons estudos e uma ótima semana.